Porque outra coisa que vai nos matar também é querer ter tudo que os outros têm, querer viver tudo que os outros têm. Imaginem vocês descobrir que o teu filho de 15 anos recebeu feitiço por intermédio dos colegas que o conheceu na escola para ter mulheres. Uma criança de 15 anos recebe feitiço para ter mulheres e o mais incrível é que o feiticeiro com quem ele fechou esse contrato usava o miúdo para o miúdo pegar o preservativo que ele usava com as moças ao se relacionar, porque ele conseguiu realmente ter muitas mulheres, e tirava o muco da moça através do preservativo, o espermatozoide dele, levava para o mundo das trevas e simplesmente roubava a nascença da moça para fazer filhos lá. O próprio pico. Então sentem, porque aí vem história e tá na hora do pico, 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 pico. Como vocês sabem, as histórias não acontecem comigo. Eu conto apenas na primeira pessoa para melhor compreensão. Então, bora pra história. Toda essa situação começou no ano passado. O meu filho mudou de escola, né? Vou frisar essa situação porque é importante para a história. Meu filho mudou de escola. Assim que ele mudou de escola, na escola onde ele foi estudar, novo colégio, encontra um grupo de meninos que eram assim os famosinhos da escola, aqueles meninos que chamavam a atenção de todas as meninas, estavam em todos os lugares, mas eles não precisavam fazer nada para ter isso. E com um olho gordo, com a vontade de também querer viver o que os outros estavam a viver, ele foi perguntar o que é que esses meninos faziam para viver isso. Então pegam o menino, ele convidam à casa do senhor. Senhor esse que é o quimbandeiro que lhes trata, porque estes meninos também fizeram esse pacto com este senhor. O total são 6 meninos, incluindo o meu filho. Eu, como mãe dele, só fui descobrir toda essa situação no final do ano, então isso durou quase um ano, né? Prontos. Eu comecei a ver que o meu filho ficou estranho, né? Mudou. Em casa recebia muitas meninas, mas muitas meninas mesmo eu ralhando, eu chutando as meninas, às vezes de noite pulavam a janela, era sempre confusão, e ele sempre foi um menino assim, calmo em casa, não tinha essa de receber muitas amizades, mas o que era estranho é que ele começou a ter um odor de raízes, o meu filho cheirava raízes, terra, estava com um cheiro estranho, qualquer mãe nota a diferença das coisas que acontecem dentro da sua casa. Prontos. Então, um belo dia, era num sábado já, acho que ele tinha educação física, se não estou em erro, e ele diz, olha, está-se preparar, vou sair. E eu, para levar um dinheiro para ele, que eu precisava que ele transferisse para a minha conta, ele ia depositar na conta dele do Atlântico e ia transferir para a minha conta. Então, entro no quarto sem bater a porta. Logo que eu entro, eu estava a ver o miúdo com cordas na cintura. Eu disse, como assim cordas? Não estou a falar daquelas miçangas, tipo essas que as moças usam desse tamanho assim na cintura, não. Estou a falar mesmo de cordas. Uma corda branca em cima, uma vermelha no meio e uma preta embaixo. Eu achei aquilo estranho, perguntei o que é isso, porque eu sou separada do pai dele. Na família do pai dele eu nunca vi isso. E na minha família não tem isso também. Isso saiu da onde? Ele ficou totalmente chateado, ficou agressivo. Não diz assim, no meu quarto, eu estou a crescer, você já não pode me ver assim, trancou a porta. Eu falei, alguma coisa aqui não está certo. Passaram alguns dias, né? E quase 22 horas eu digo, não, eu vou pro quarto. Fui já dormir mais cedo porque eu tinha coisas para fazer no sábado. Ele me diz, está bem. Olha, alguma coisa bateu no meu coração quando foram 2 horas da manhã, desperta. Eu sentia a casa pesada. Eu via vozes, sentia passos. Quando eu chego no quarto do meu filho, o miúdo não está a respirar. Eu disse, meu Deus, não é possível. Já estou a ligar nos familiares. O pai dele diz que, olha, não posso vir porque eu estou fora da cidade. Estou a ligar para as minhas irmãs que estão próximas. Ela, tá bem, dá-me a vir. Quase 30 minutos ninguém vinha. Eu sinto o corpo do miúdo a tremer. Falei, meu Deus, isso não é possível. Parecia que tinha alguma coisa que desceu do teto e pousou sobre o corpo dele. Depois ele se espantou, todo assustado. Estás a fazer o que? Estás a fazer o que aqui? Eu lhe perguntei, o que é que está a acontecer? Primeiro são essas cordas. As tuas tias já estão a caminho. Primeiro são essas cordas. Agora isso. O que é isso? O que significa isso? Ele disse, tá bem, mamãe. Vou me abrir contigo. Vou te explicar o que está a acontecer.
E aqui começa já o próprio pico, o próprio problema. Mas se vocês querem saber o que aconteceu no final da história, já sabem, curtam bastante, comentem, compartilhem com os vossos amigos. Tomem muito cuidado, jovens, com o que vocês estão a fazer das vossas vidas, porque a vida é urgente, mas é devagar também. Chegamos então à parte 2 e final do pico. Pronto, então meu filho começou a falar: mamãe, no colégio onde eu estou a estudar, tinha os meninos que eram os populares e eu perguntei para eles o que eu podia fazer, porque eu via que eles tinham contato com muitas moças, tinham muitas amigas, ganhavam presentes e tudo, mas eles não precisavam fazer nada, não mandavam cartas, não davam presentes de volta, eram só populares. Então eu perguntei e eles levaram-me à casa de um senhor. Este senhor, quando eu cheguei lá, disse-me: tens que me dar primeiro 100 kwanzas, vais escrever o nome da família da tua mãe no papel de um lado e o nome da família do teu pai no papel do outro lado. Eu vou consultar no espírito para saber se tem feiticeiro ou não na família da tua mãe e do teu pai. Se tiver, eu vou pedir permissão para poder trabalhar contigo. Se não tiver, eu trabalho contigo. Eu não sei se na minha família, como mãe dele, tem feiticeiro, se na família do pai dele tem feiticeiro. Eu não sei, não posso afirmar isso, eu nunca vi. Mas o miúdo começou a trabalhar com o senhor. Aqui começa todo o problema da situação. Por quê? Porque o miúdo tomou banho na casa do senhor com água supostamente da morgue, porque isso são coisas que o senhor me explicou, porque nós chegamos até a casa do senhor para poder tirar o feitiço do miúdo e ele não consegue tirar, só consegue colocar. Olha a situação. Prontos. Então, ele começa a explicar. O senhor me deu banho, disse que essa água é água da morgue, que era para que eu pudesse também viajar para o mundo das trevas, para me encontrar com ele e levar o meu preservativo que eu vou usar com as moças, porque ele precisa que eu faça filhos lá no mundo das trevas. E essas moças vão perder a nascença. É problema, família. Prontos. Então lá começaram, o senhor meteu as linhas na cintura e deu-lhe o copo de água misterioso, que o copo já estava trabalhado, era só ele meter a água. Então logo ele bebesse, no dia que tivesse que se encontrar com o senhor, ele ia voar através daquela água para o mundo das trevas para fazer o trabalho de tirar a nascença das moças, porque é pico. Então eu disse: tá bem, vais mostrar nos moços com quem tu foste. As tias deles chegaram, expliquei a situação toda. No dia seguinte pegamos, fomos procurar os moços e as casas dos moços, conversamos com as famílias dos moços, explicamos a situação. Algumas aderiram, algumas não, né, porque nem todo mundo acredita. E fomos lá para a casa do senhor, chamei o pai do menino, né, a família do pai do menino. Eles não aceitaram participar porque disseram que não conhecem nada sobre aquilo, então não queriam se envolver. Eu e a minha família agimos, porque meu filho, eu tenho que salvar meu filho. Eu não sabia como é que as coisas iam acontecer, o que ia ouvir, mas eu estava preparada para tudo. Pronto. Chegamos na casa do senhor e o senhor diz que, olha, eu posso receber as coisas que eu dei e parar de ir buscar e não sei o que, mas ele vai continuar a atrair as moças e é obrigação dele pegar e voar para ter comigo. Porque ele aceitou. Se ele não aceitar me dar essas vidas, vai a vida dele. Mas vocês podem procurar outras pessoas em Banza Congo que sabem fazer o trabalho para soltar o vosso filho. E assim foi. Viajei com as minhas irmãs, recolhi um pouco de dinheiro que tinha, fizemos o tratamento dele, fomos para o comitê, porque o caso deu um boom na cidade, porque as famílias começaram a comentar. Fomos para o comitê do SOBA e resolvemos a questão. Hoje em dia, o meu filho não sai de casa, não tem as amizades que tinha e voltou ao normal. É como se nada tivesse acontecido. Então eu deixo esse alerta para as mães, para terem cuidado com o que os vossos filhos estão a consumir e de quem estão a consumir, porque a situação está crítica. E esse é o final da história. No final correu tudo bem, a família está boa. E é isso. Se vocês gostaram, já sabem, curtam bastante, comentem, compartilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de me seguir no Insta, tá bom? Bye! Você já é amante do senhor? Luta mais para o senhor se separar da mulher dele.
E na cama onde o senhor dormia com a mulher dele, os lençóis que o senhor usava com a mulher dele, a casa onde a senhora vivia com o marido, ou no caso o senhor vivia com a mulher dele, você vai viver lá também. Você já que cuida dos filhos da senhora como se fossem teus, ficas com o marido, a casa. Vocês estão a brincar agora, não sabia ela que a senhora também mexe bem. Morreu. Todo esse pico aconteceu na província do Uíge, né? Prontos. Eu vou contar, não na primeira pessoa dessa vez, mas vocês vão entender. A senhora em questão que faleceu, que no caso foi a que foi viver em casa da rival, ela já era separada. E já é uma senhora de idade, estamos a falar de 40 e poucos anos. Então, por ser separada, ela conheceu esse senhor, uma das suas aventuras, e o senhor começou a lhe ajudar, começou a lhe bancar, não sei o que, mas o senhor nunca escondeu que tem mulher. Pronto, ela então foi mantendo um relacionamento com o senhor foi pagando a renda da casa onde ela vivia com os filhos, que ela tinha filhos grandes. E aí foram ficando, né? Tal. Então virou já quase que uma segunda mulher. Só que ela fazia muita pressão no senhor, porque o senhor dizia que ia deixar a mulher e não deixava, dizia que ia deixar a mulher e não deixava. Começou a fazer pressão no senhor, só que afinal, o próprio senhor e a mulher dele já tinham um amor a pacto deles, já tinham combinado deles. Prontos, então o senhor disse, tá bem, vamos separar da minha mulher, tu vais passar a ser então a minha primeira mulher, mas para isso tu tens que viver comigo, em minha casa, onde eu vivo com ela. Vais passar a cuidar dos meus filhos, vou assumir toda a responsabilidade. Senhora também, não se fala mal dos mortos, mas pronto, bem burra. Você mesmo vai sair da tua casa, vais deixar os teus filhos na renda, porque o senhor se comprometeu a pagar a renda para os filhos, e os filhos não podiam ir com a senhora. Vai viver na casa onde uma mulher já viveu, na cama onde uma mulher já dormiu, usar as panelas da outra. Casa que não é você que construiu, que você não viu o sacrifício. Foi. Chegou já lá, coitada da senhora, já que era já a mulher do senhor. Supostamente coitada também, porque o plot twist dessa história é guerra. Chotaram a senhora, ela começou já a assumir, não sei o que tal. Ficaram 3 meses, só passaram 3 meses, porque no Ige dá um katana, minhas irmãs. Passaram então 3 meses. A senhora não via nada, né? Porque via vultos em casa e não sei o que, não via nada. A primeira mulher também não se mexia. No caso que seria já ex do senhor, não se mexia. Ela então tinha uma viagem marcada do Uíge para Luanda. Num carro onde tem mais de 6 pessoas, vocês sabem como é que é viajar interprovincial de turismo. Tem esses carros que enchem 8, 10, 11 pessoas. Num carro com mais de 6 pessoas, fazem um acidente. Todo mundo saiu bem, com arranhões apenas. Ela foi a única que partiu as 2 pernas. E uma parte da coluna já tinha basado. Uma das pernas dava para salvar, mas a outra já estavam vendo que iam amputar. Pronto, a família então fez as diligências, conseguiram transferir ela do Uíge para Luanda. Internam-lhe aqui. E aqui começa já o próprio pico. Posto no hospital, conseguiram estabilizar a senhora. A primeira perna, né, que estava assim já minimamente ferida, que não foi tão afetada, colocaram ferro. Mas a outra perna deixaram passar 2, 3 dias para ver como é que seria a situação, porque ela estava receosa em amputar. Só que depois de quase já uma semana, passaram 4 a 5 dias, quase já uma semana, ela começa a pedir para amputarem a perna. Começa a ligar para as famílias, vem só assinar o documento, faz favor, e vem só, essa não é minha perna ficou no Uíge, eu estou a sentir, essa perna não é minha, essa perna não é minha, vou morrer, faz favor, e me amputam só a perna, me amputam só a perna. O irmão dela, Evangelho, disse, então tá bom, tá a pedir para amputarem, está a dizer que vai morrer, assinaram o documento que permitia a operação, né, que as pessoas se responsabilizavam pelos riscos da operação. Mal amputaram a perna da senhora, morreu. Mas estava a pensar que acabou. Calma. A senhora morreu, a família moveu o corpo daqui para o Uíge, fizeram um óbito, papapá. O senhor também quer botar o tal marido de par e passo mesmo com a família, foi num óbito, levou coisas, não sei o quê. Os filhos inicialmente não tinham ido ainda pegar as coisas da mãe, né? Que ficaram em casa do senhor. Fez o óbito, não sei o que, levou quase uma semana e tal para poderem tirar o corpo daqui, pro Uíge, fazer o óbito, não sei o que, enterro. Pronto. Passou o enterro. Passaram 2 semanas após o enterro, porque aqui mesmo já que vocês vão sentir o próprio pico.
Os filhos decidem então ir à casa do senhor para ir buscar as coisas da mãe. Os filhos então foram à casa do senhor para ir pegar as coisas da mãe deles. E quando chegam lá, encontraram quem? A mulher do senhor, que voltou na casa dela. Já nem foi o próprio senhor que foi lhes receber, porque o senhor já se escondeu. É a senhora que pegou, meteu as coisas da mãe deles num saco de lixo, que eram só as roupas da senhora, calçados e algumas bolsas, e lhes entregou aquele saco de lixo preto. Tá aqui as coisas da vossa mãe. A tal mulher voltou com o senhor já não saiu para responder. Resultado, eles perderam a mãe. Por quê? Porque a mãe decidiu se aventurar com um casal que tinha amor a pacto deles, porque o que se desconfia é que o casal estava a precisar de entregar alguém num sacrifício e usaram a senhora, porque como é que vocês vão me explicar essa história, né? Tipo, eu me separo do meu marido, ele mete uma mulher na casa e na mesma cama onde dormíamos. Depois da senhora morrer, eu volto para casa como se nada tivesse acontecido. Moral da história: nem todo relacionamento é igual. Há casais que realmente têm pactos. Há homens que saem para dormir com várias mulheres. A mulher sabe, a mulher compactua com isso, porque eles lá no outro lado estão a usar essas mulheres. E há mulheres que também saem, vão dormir com outros homens, tendo já um marido. E o marido sabe e concorda, porque eles sabem como é que estão a trabalhar com as almas dessas pessoas. Então vocês que gostam de ser amantes, que gostam de qualquer senhor que vos banca um bocadinho, uns 50 mil, uns 100 mil, 300 mil, não a correr. Cuidado, tá a dar bordo de verdade. Porque outra coisa que vai nos matar também são os motoristas fantasmas. Então não é que a minha amiga, toda vez que ela tentava atravessar, o carro vinha na direção dela como se quisesse lá atropelar. Mas estão aí verificar se dentro do carro tem alguém para saber o porquê dessa atitude da pessoa que está a conduzir. E o carro está simplesmente vazio. Minha família é pico. Sentem? Porque aí vem história, tá na hora do pico, 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 pico. Essa amiga minha ia receber a visita de uma prima dela que vinha para ver o bebê dela, porque ela teve um bebê recentemente. Só que a prima não conhecia exatamente a casa dela. Prontos. Então combinaram de se encontrar na paragem, não sei o quê. A minha amiga ia lhe pegar. Mas antes, como a minha amiga não tinha açúcar em casa, quando a prima ligou, olha, a prima já está aqui na paragem, ela pega, passa já na pracinha rápido próximo de casa e depois vai à paragem com o bebê, porque não tinha ninguém para deixar o bebê, para poder então pegar a prima da paragem e irem para casa, porque depois a prima ia para o Kikolo, saindo da casa dela, ia para o Kikolo. Prontos. Só que quando ela chega na paragem, olha, né, verifica os dois lados, para ver se tem carros ou motos a vir para ela se proteger, para poder atravessar em condições com o bebê. E tinha carros, mas lá uma distância considerável. Logo que ela mete o primeiro pé na estrada, do nada aparece um carro cinza, pequeno, 1,10. Mas o carro parou como se tivesse a lhe dar prioridade. Só que cada vez que ela mete o pé, o carro faz como se quisesse acelerar. Cada vez que ela mete o pé, o carro parece que quer acelerar. A pessoa que está a conduzir parece que quer se movimentar. Ela fez isso por 3 vezes. Aconteceu a mesma coisa e disse, então não. Ligou para a prima que estava do outro lado da estrada. Ela não vou conseguir atravessar porque eu estou a ver que esse carro aqui vai me dar problemas de atravessar. Porque toda vez que eu tento colocar o pé na estrada, parece que vai me atropelar. E como eu estou com o bebê, vou ficar aqui do outro lado do passeio, fazer um esforço de atravessar para vir para aqui. Prontos, a prima atravessou. A prima já estressada queria saber então o que se passa. Experimentaram novamente atravessar e o carro fez o mesmo movimento uma vez. Experimentaram de novo, o carro fez o mesmo movimento 2 vezes. A prima então encosta para ver quem está a conduzir e saber o que está a se passar. Só que os vídeos do carro eram assim, fumados, né? Aqui vai ter alguém, não são vídeos fumados, não sei o que. Se Angola. Pronto. Então a prima pega, coloca assim as mãos sobre o vidro do carro. Depois coloca os olhos para poder ver quem está a dirigir. E o carro simplesmente estava vazio, não tinha ninguém. Mas elas também não viram ninguém a descer do carro. E não viram nenhuma movimentação, ninguém saiu do carro. Agora, como é que um carro que não tem ninguém nesse carro, cada vez que você tenta meter o pé na estrada, o carro vem como se quisesse te atropelar? Elas ficaram assustadas, chamaram os lutadores que estavam aí também próximos, as senhoras zongueiras verificaram, não tinha mesmo ninguém no carro, mas o carro continuava aí ligado, em prontidão, como se quisesse mesmo avançar. Pronto, então a minha amiga com medo voltou para casa junto com a prima viu um pouco o bebê, não sei o que, mas antes da prima sair já do bairro da minha amiga, passou mais naquela paragem. E as senhoras zongueiras só disseram que simplesmente, que estavam aí, só disseram que simplesmente não subiu ninguém no carro. Não entrou ninguém no carro, não saiu ninguém do carro, mas o carro depois pegou e
Basou. Minha família, eu não sei como é que vocês vão explicar esse fenômeno, mas outras coisas é azar. Se vocês gostaram da história, já sabem, curtam bastante, comentem, compartilhem com os vossos amigos. Tomem muito cuidado, porque agora temos motoristas fantasmas em Angola. E é isso, like para a próxima história. Bye! Em menos de 4 anos, você perde 2 filhos porque tiveste uma briga com a família do teu pai. No nascimento do teu segundo filho, um dos membros da família do teu pai com quem brigaste vem te visitar, traz-te um monte de coisas e dinheiro. Tão logo você recebe esse dinheiro e essas coisas, o teu bebê acaba de dar o último suspiro. E no óbito do teu filho, essa mesma pessoa que foi te visitar, te deu dinheiro e as coisas, te abraça e te diz para não se preocupar, porque já não vai voltar a acontecer, porque toda vez que você enterra um filho, você é obrigada a pegar e a levar coisas como se tivesse aí fazer uma apresentação, vinho e tudo, para entregar na família do teu pai e pedir desculpa. Minha família é pico, então sentem, porque aí vem história e dá na hora do pico, 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 pico. Como vocês sabem, as histórias não acontecem comigo, eu conto apenas na primeira pessoa para melhor compreensão, então bora para a história. Todo esse pico começou em 2021. Eu tinha uma relação com um jovem e estávamos bem, éramos namorados, não tínhamos ainda um compromisso avançado além do namoro, prontos. Quando descobrimos a gestação, ele desconversou. Começou a vir com conversas de que não estou preparado, eu e não sei o que. Epa, vocês já sabem. Me deu o golpe da barriga. Prontos. Então, eu decidi continuar com a gestação. Nas primeiras semanas de gestação, eu tive uma briga com alguém da família do meu pai, que eu não posso aqui citar os detalhes, pronto. Tive uma briga com alguém da família do meu pai. E esta pessoa foi transmitir para os restantes parentes meus e todo mundo ficou assim. Criou aquela bolha e disseram, eu vou ver o que é que ia acontecer. Prontos. Com 4 meses de gestação, começo realmente a ver, porque diagnosticou-se que eu tinha tuberculose. Mas tuberculose como? Também não sei. Comecei a ter perda de peso, comecei a delirar, desmaiava, comecei a ter visitas de homem da noite. As coisas para mim começaram a ficar muito pesadas, mas tive o meu bebê, graças a Deus. Mal o meu bebê começou a desenvolver, eu tenho tuberculose novamente, porque não é porque não nasci e acabou, porque o pico está a vir aí. Eu tinha visitas de homem da noite, né? Fui diagnosticada com tuberculose, estava a passar mal. Fomos às consultas, cumpri com toda a medicação, mas eu não amamentava minha bebê para não ter que passar, né? Porque foi indicação médica não amamentar, para não passar a tuberculose para bebê. Quando passaram 2 meses e 4 dias, a minha bebê veio a óbito. Como? Eu também não sei explicar como é que a minha bebê morreu, porque não nos deram nenhuma explicação do tipo, teve um ataque, ou teve isso, aconteceu. Não sei explicar. E para mim as coisas só pioraram. Comecei já a ter sonhos que estava a me relacionar mesmo sexualmente, muitos sonhos, sonhava com cobras. Eu fiquei mais doente do que já estava, perdi mais peso do que já tinha perdido no passado. As minhas irmãs ficaram doentes. Começou a ficar tudo muito mal. E eu comecei a explicar essas situações à minha mãe. A família do meu pai até então nunca apoiou e nunca se movimentou. Passou o ano de 2022. Em 2023 eu fico grávida novamente. O moço desconversou de novo. Só piorou a situação. Na segunda gestação ficou pior ainda do que na primeira. Prontos. Eu comecei a fazer as consultas, fiz o rastreio de tuberculose, estava tudo bem. As consultas pré-natais estavam a correr bem. Quando chegamos no 4º mês, estou a chegar lá para fazer mais uma consulta pré-natal, estava a me dizer que a minha gestação é de risco. Mas desde o 1º mês estava tudo bem, não tinham me dito que a gestação era de risco. E aí piorou, eu tinha já medo, já tinha sensações como se tivesse presença, os sonhos continuavam, a minha vida estava um caos. Quando completo 7 meses, tive o bebê. Tive um bebê de 7 meses, né? Gravidez que no princípio estava bem, depois virou gravidez de risco. Eu tive o bebê com 7 meses. O bebê ficou 4 dias no hospital. Não vi ninguém da família do meu pai, não vi ninguém da família do moço. Só a minha mãe e o meu pai que foram me visitar no hospital. Só a minha mãe e o meu pai que estavam de par e passo comigo. O restante da família não vi. Pronto, quando o bebê vem para casa, esse mesmo parente, por parte da família do meu pai, com quem eu discuti, que originou toda esta confusão de me lançarem pragas e tudo mais, vem me visitar. Traz sacos com comida e entrega-me um valor. Então logo eu recebo esse dinheiro, eu com o bebê no colo, o bebê começou a perder
a respiração. O bebê começou a perder a respiração, ficou todo alaranjado. Eu com medo, corrida para o hospital. Quando chegamos no hospital, o bebê já estava morto. E saiu de laranja para amarelo o corpo do bebê. Pronto, o bebê morreu, né? Fizemos então o enterro. Depois do enterro tem as conversas, porque na cultura da minha família, né, sermos de Cabinda é assim. E já era a segunda conversa, porque na morte do primeiro bebê também teve essa conversa. Eu fui obrigada a levar um garrafão de vinho, fui obrigada a levar cerveja, gasosa, 3 mudas de pano, para pedir desculpa à família do meu pai pela segunda vez. A mesma pessoa que foi me visitar em casa com as coisas e me deu dinheiro, a mesma pessoa que originou a briga com a família, veio me abraçar e me disse: não se preocupa, porque agora já não vai voltar a acontecer. Épico. Passou 1 mês e pouco após a morte do meu filho. Eu estava muito triste, estava muito para baixo, porque já era a segunda vez a acontecer. A minha mãe então convidou-me a ir à igreja. Lá na igreja, o pastor se dirige a mim, né, para começar bem o próprio pico, e diz: alguém está planejando matar todos os teus filhos, além dos que já perdeste. Ele quer também os futuros. O dinheiro que te deram, no momento em que recebeste, vendeste a alma do teu filho. Além disso, o pastor ainda afirmou que é a mesma pessoa que fez também com que os meus parceiros não aceitassem as gestações. Porque, segundo essa pessoa, eu não posso ter filho, não posso ter marido, não sei se quer que eu seja a mulher dele da noite, que seja como. Mas, enfim, esse é o final da história. Eu comecei com o processo de libertação agora e, como passou ainda há pouco tempo, estamos bem por agora. Mas eu aconselho a vocês que tomem muito cuidado, que quando vão ter uma briga, que quando vão discutir com alguém, meçam as vossas palavras e vejam para quem é que vocês estão a tirar algumas coisas. Porque algumas pessoas parecem ser boas, mas o que estão a fazer no off para te destruir, só Deus sabe. Esse é o final da história. Se vocês gostaram, já sabem, curtam bastante, comentem, compartilhem com os vossos amigos e tomem muito cuidado e like para a próxima história. Bye!